E agora eu vou falar dessas 15 formas potenciais para os médicos aumentarem a sua renda utilizando a telemedicina e também diversificar, tá? Então, uma é a própria consulta online, né? Oferecer esse atendimento de forma remota, online, para tanto seus pacientes que já são de consultório, quem tem consultório, e quem não tem consultório também pode atender pacientes, tá? Isso ajuda também a evitar necessidades de deslocamentos, você pode oferecer como um retorno para situações que não precisam do exame físico, tá? Outra forma, segunda opinião médica, você pode oferecer serviços de segunda opinião médica para pacientes que desejam obter uma avaliação adicional, às vezes até entre colegas, né? A questão da teleinterconsulta médica também é uma coisa que pode ser uma prestação de serviço, tá? Atendimento aos pacientes remotos, como falei também, pacientes que moram em regiões isoladas, áreas rurais, tá? Áreas de difícil acesso, e você pode até expandir sua base de pacientes, né? Você não precisa se deslocar até um local, principalmente quem é especialista em uma área que tem uma carência numa determinada região do país ou numa determinada localidade do seu estado, você pode estar atendendo pacientes desse local e não vão precisar ficar se deslocando, tá? Lembrando sempre, né, existem limitações da telemedicina, e a limitação óbvia e primeira sempre é a questão do exame físico. E a gente está falando dessas ideias aqui para você utilizar a telemedicina, aumentar a sua renda e ter uma renda mais variada também, né? Outras fontes de renda, tá? O acompanhamento de pacientes crônicos, tá? Hipertensos, diabéticos, pacientes com doenças degenerativas, né? Neurológicas, pacientes geriátricos, pacientes que têm dificuldade de locomoção, né? Outro dia eu citei um caso interessante também, paciente que tem uma obesidade mórbida, muitas das vezes começa a desenvolver até uma certa, né, aquela questão assim, eu não quero sair de casa, né? Então, nesse primeiro momento, é melhor que ele tenha um atendimento com o médico, que acolha esse paciente de forma remota, solicite exames, né? Vai acompanhando esse paciente até que ele possa ir, por exemplo, presencialmente a um médico, do que ele ficar sem atendimento nenhum, que é o que muitas vezes acontece. O paciente vai entrando numa espiral, né, decrescente de cuidado, e ele vai ficando em casa, não sai, não faz seus exames, e quando vê, se passam anos e ele está descuidado da sua saúde, né? Então, o acompanhamento de pacientes crônicos tem outra vantagem. O telemonitoramento desses pacientes ajuda na adesão das mudanças do estilo de vida, ajuda na adesão à terapêutica, tá? Programas também de bem-estar, você pode criar programas, né, de bem-estar e saúde, até mesmo com outros profissionais, né, multiprofissional, tá? Oferecer para empresas, para grupos específicos de pacientes, atendimento a viajantes, pessoas que estão em trânsito, atendimento a empresas que têm atividade em regiões remotas ou embarcadas, né? Então, o paciente que trabalha em navio, né? A plataforma petrolífera já é algo antigo, né? A telemedicina foi regulamentada, tal, mas a gente sabe que muitas coisas eram feitas ali ainda nessa questão de orientação, alguma coisa, e eram pessoas que estavam, às vezes, em plataformas, né, petrolíferas. A gente sabe que tem médicos também que ficam embarcados, né, mas muitas situações não tem, né. Então, atendimento a viajantes, trabalhadores, né, embarcados ou em locais distantes. Então, quem tem, por exemplo, eu tenho uma empresa de medicina ocupacional, né, medicina do trabalho. O ASO não pode ser fornecido, tá, por telemedicina. Ok, mas a própria Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela fez um fluxograma ali, né, como é que eu falo? Diretrizes, né, na verdade. Ela fez as suas diretrizes falando sobre a atuação do médico do trabalho na assistência por telemedicina, na questão da prevenção, né, das atividades de prevenção. Então, dá uma olhadinha quem é médico do trabalho sobre isso, tá? Então, a pessoa fala, mas a medicina do trabalho não pode ter o ASO, então não dá para fazer. Não, pelo contrário, tem muita coisa que pode fazer na telemedicina e que vai te trazer outras, né, outras formas de prestar serviços, tá? Médico pode dar aula, cursos, né, para médicos, até para profissionais de saúde, desde que não ensine técnica médica, né, para não médicos, né? Então, só para lembrar isso aí para vocês, tá? Então, consultas especializadas, para quem é especialista, como eu já falei,
prescrição eletrônica, né, renovação de receitas médicas, acompanhamento de pacientes que estão em uso de medicamentos de uso contínuo, programa de prevenção, né, essa é muito na minha área, né, quem é médico de família trabalha muito com prevenção, promoção da saúde, né, então você pode desenvolver programas de prevenção de doenças ou promoção de saúde, de forma online, para grupos ou comunidades de interessados, parceria com empresas de saúde, né, como eu falei, associar-se ou prestar serviço para plataformas de saúde online, expandir a base de pacientes, aumentar a visibilidade, tá? E oferecer como um adicional do seu serviço, por exemplo, em consultório, né? Eu não quero fazer porque eu não estou seguro em relação à primeira consulta, ok, não tem problema, pode oferecer como retorno, isso ajuda a você a organizar a sua agenda e também oferece algo que o paciente pode achar que é um benefício melhor para ele naquele momento. Ah, doutor, eu vou fazer os exames, né, preciso retornar para mostrar os exames presencialmente, tá? Se você já fez o exame físico e não vai mudar nada de conduta, e não vai fazer nenhum exame físico posterior, por que não marcar esse retorno online? Facilita para você, facilita para o paciente, né? Vantagem para todo mundo, tá? E também a questão da pesquisa clínica, também é uma área, né, que é muito importante também, tem um potencial enorme aí no Brasil também, que é a pesquisa clínica, participar como investigador em estudos clínicos, tá, que tem ali acompanhamento de pacientes, às vezes telemonitoramento, tá, principalmente se é relevante na sua área de atuação, tá. Outra pergunta muito interessante, a colega lá no Instagram comentou, né, que o afastamento por licença médica em serviço público, aí, concurso, impede a consulta online. Isso depende de cada local que você fez concurso público, tá? E também por quê, né? Tem que ter todo o sistema público lá, onde você atende, preparado para isso, essa situação. Porém, teve vários casos que, durante o período de 2020, 2021, muitos colegas médicos que estavam com situações que não podiam atender presencialmente, em alguns locais, tá? Não é todos, por isso que isso varia de caso a caso, eles puderam continuar fazendo os atendimentos, né, e não era um afastamento, tá? Então é diferente, tá? Afastamento por licença médica, e aí você não vai poder trabalhar mesmo, tá? Mas aí, situações que a pessoa tem condição de trabalhar e o serviço tem como ser feito de forma remota, e isso também não só na questão da medicina, ele pode ser feito, né? Então, aquele momento que a gente viveu em 2020 trouxe isso. Agora, quando a pessoa está afastada, com atestado de invalidez, né, ela realmente, no concurso público, ela não pode receber salário, tá? Por isso que é importante você ter outras fontes de renda, né? Salário, não, digo, ela vai receber o salário base, né? Ela não vai receber aqueles pendurucalhos lá do salário dela, né? Que, é benefício disso, benefício daquilo, né? Então, a gente sabe que muitos concursos públicos têm um salário, que é ali, ó, a base, e tem os outros aditivos, né? Só que quando a pessoa tem algum afastamento, ela perde os aditivos, né? Então, é isso. Não estou dizendo que você vai, eu estou lá no concurso e aí eu precisei de afastamento e aí eles vão me fazer online, é obrigatório, tem que, cada caso é um caso, tá? O que eu estou dizendo que é importante é você ter outras fontes de renda, pensar nisso, tá, pessoal? Pensa nisso, tá? Não posso depender só de uma coisa. Isso vai te trazer mais liberdade, tá? Hoje, eu vejo por mim mesmo. Hoje eu tenho muito mais liberdade de fazer as minhas escolhas, né? Questão de horário, já começa aí. Questão de horário, eu gosto de trabalhar em contraturno. Eu gosto de trabalhar mais tarde e de manhã ficar mais livre para fazer as minhas coisas. É uma opção minha. Eu posso hoje falar, eu não quero ficar aqui nessa cidade, quero mudar de cidade. Posso, né? Ok? Então, assim, é isso que vocês têm que pensar, né? Outras fontes de renda, tá? É esse ponto que eu quero despertar aqui no pessoal, tá?